O que é gnose? Falar de gnose é falar de algo muito mais que um simples conceito acadêmico. É falar de uma ferramenta que nos possibilita o processo de reintegração com o ser, a causa primeira, ou seja, Deus. A gnose, ela sempre foi, sempre será, ela é, sempre existiu. Os antigos gnósticos, os seus tratados antigos, né, e esses textos, a sua grande maioria, se encontram em posse de escolas de mistérios, eles nos dizem que quando Adão se precipitou na sua queda, e essa queda ela foi um processo de eons e eons de eras inimagináveis para a nossa mente concreta calcular de maneira cartesiana. Então, nessa densificação dos corpos de Adão, até ele ganhar o seu último corpo, o mais denso, é o que a gente chama de corpo físico, ele passou por vários reinos nesse processo, e nesses últimos reinos que ele passou, ele teve contato com uma última raça de seres arquiangélicos, e esses seres são chamados de Ultras. E os antigos textos dizem que os Ultras passaram essa ferramenta, esse conhecimento para Adão no limiar entre o plano do pleroma e o plano da queda, né? O plano que ele iria habitar por ter perdido suas vestes alquímicas, suas vestes de luz. Então, esse conjunto de ferramentas de ensinamentos que foi passado pelos Ultras, né, por intermédio do Criador, como uma misericórdia, um alento, um plano de resgate para que esse Adão pudesse retornar ao seio do Criador, é chamado de gnose. A gnose é um processo, é uma ferramenta prática que nos possibilita a compreensão do que foi o processo de queda e, o mais importante, nos curarmos dessa grande doença que nós gnósticos chamamos de doença da queda ou mal da queda, e através disso nos curarmos e retornar ao seio do Criador e voltar a um estado de onde nunca deveríamos ter saído, que é a graça do Pai e a região plerômica dos céus divinos. E quando Adão ele recebeu esse conhecimento, essa ferramenta, e ele a praticou, ele conseguiu compreender, né, o mal que ele fez a si mesmo e a todo o processo de criação ao qual ele fazia parte, como uma grande engrenagem, né? E ele fez o processo de redenção, sim, ele voltou ao seio do Pai, ao reino plerômico. E ele pegou esse conhecimento e passou a sua posteridade, né? Os grupos gnósticos, as grandes escolas de mistérios que surgiram, né? E que se mantiveram fiéis à causa primeira. Então isso foi passado de geração em geração, de escola em escola. Passaram pelos fenícios, antes, né, pelos atlantianos, lemurianos, hiperbóreos, passaram pelos hindus, os egípcios, os fenícios, os caldeus, passaram pelos persas, passaram pelos semitas, e quando a gente fala semita, a gente está falando também dos árabes, os judeus e os árabes, né? E depois, quando passa pelos semitas, passa pelo seio da tradição gnóstica cristã, né? E que o cristianismo dá-se uma nova roupagem, uma nova era, e esse conhecimento continua sendo perpetuado, né? A gente diz que ele vai se perpetuar eternamente até o último homem que se encontra aqui na face da Terra, ou seja, o último Adão, conseguir
alcançar a redenção divina e se reintegrar com a causa primeira, que é Deus. E esse conhecimento passou por várias escolas de mistérios, com vários dons, passaram pelos essênios, passaram pelos valentinianos no Egito, passaram pelos paulicinianos na Armênia, passaram pelos bogomilos, pelos niquetas, pelos cátaros, pelos cavaleiros templários, pelos antigos Rosacruzes e uma linhagem ininterrupta até chegar ao tempo atual. E como se dá esse processo? Como nós podemos mergulhar nesse conhecimento para fazer a reintegração com o ser novamente? Há uma via que nos possibilita fazer esse caminho e chamamos de via cardíaca. Hoje é a via que nos possibilita fazer a reintegração com o ser. Aí você pode perguntar, David, mas se hoje é a via cardíaca, existia uma via anterior à cardíaca? Sim, existia. Cada era há um processo diferente para se alcançar o mesmo objetivo. A gente chama essas eras de eras zodiacais, né? A famosa era de peixes, era de aquário, era de Ares. São apenas nomes para concepções que estão acima da mente concreta. Então nós colocamos as eras zodiacais. É um conceito muito mais científico do que o conceito puramente aleatório ou exotérico, de externo. E o esotérico é o interno, que é esse que é ligado ao conceito também científico, aonde a ciência ainda não consegue tatear por questões puramente acadêmicas, né? Questões de não conseguir entender ou ver além daquilo que a mente concreta e limitada permite observar. Então, em eras anteriores, onde a cultura era diferente, os corpos sutis da humanidade eram corpos diferentes, não amadurecidos como estamos hoje, né? Então era necessário outro tipo de ferramentas, né? Outro tipo de ligações para se fazer esse processo gnóstico. E aqui a gente vai falar de dois processos, da aliança do dedo dos pés, ou aliança sexual, e a aliança entre o dedo das mãos, que é a aliança cardíaca ou a via cardíaca. Hoje, a aliança do dedo dos pés não é mais válida para um processo libertador aquariano, porque já passou o período dela. E ela teve um único objetivo, que era a purificação racial, de uma maneira sanguínea e sutil, de um sangue alquímico transfigurado, para que pudesse nascer o Messias. Todas as tradições esperavam o Messias, e o Messias nasceu dentro da tradição semita. Então, a aliança sexual era para esse fim. Nasceu o Messias, que iria ressignificar um processo, né, gnóstico para uma nova era. Então, finaliza-se aí a aliança do dedo dos pés e inicia-se a aliança do dedo das mãos, que é a aliança cardíaca. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Cabala, né? Cada dedo das mãos simboliza e tem uma ressonância aqui na Terra, né, o Imalkuth, de uma sefirá, da árvore da vida, né? Então, quando você pega as 5 sefirotes, com mais 5 sefirotes em une, você forma as 10, e a gente coloca aqui na linha do coração. Essa é a aliança cardíaca, a via cardíaca, né? Que é um coração puro, ou Maria, se liga a uma mente temente a Deus, ou pensada por Deus, que é José. Então, nessa pequena circulação entre coração e cabeça, o equilíbrio entre a emoção e a razão, nasce a criança Jesus, né, que mais à frente, e um processo
interno vai se transformar no Cristo. E lembrando o que está nas escrituras antigas, o Cristo, né, o Messias, ou o Mashiach, o Yeshua, ele nasce numa manjedoura, né, cercado de animais. Quem já foi em estábulos sabe que por mais que você limpe ali, mas fica ainda aquele cheiro, né, fétido. São animais que estão ali. E os estábulos, eles simbolizam nosso coração. Nosso coração, ele é sujo, ele é ímpio, porque ele é ligado às coisas do mundo. Mas é nesse coração, nessa aliança cardíaca, é que vai nascer Yeshua. Então, um processo interno, um processo alquímico. Esse processo de reintegração, ele é prático. A gnose, ela tem que ser prática. E esse processo, ele vai nos proporcionar a criar, né, ou melhor, perceber uma outra mente que há em nós, que é a mente abstrata, é a horizontalidade da cruz, perdão, a verticalidade da cruz. A horizontalidade é a mente concreta, é a mente que a gente trabalha, a mente que a gente se relaciona, é a mente que a gente trabalha nesse mundo. E ela é extremamente necessária. Só que a gnose, ela não vai ser alcançada pela horizontalidade da cruz. Nós podemos entendê-la com livros acadêmicos, conceitos, mas a compreensão pura e essencial da gnose, ela se dá na verticalidade da cruz. Né? É a mente abstrata, é você compreender que há uma mente abstrata em você e é ela que vai compreender a gnose. E quando você tem entendimento dessa mente abstrata, quando você começa a fazer um trabalho para desenvolvê-la, você vai despertar em si o que nós gnósticos chamamos de nous, uma ferramenta chamada nous. É ela que vai te ligar às concepções divinas da criação e uma compreensão que está além da mente humana concreta. Os textos herméticos do livro chamado Corpus Hermético, ele coloca em um dos seus muitos manuscritos um diálogo entre Asclépios e Nous, e onde Nous fala Asclépio: pergunta o que tu queres e eu te responderei. E Asclépio faz a pergunta ao Nous de como se deu a criação, né? Como foi esse processo. E o Nous simplesmente mostra para ele de maneira abstrata, e ele compreende a criação, ele compreende o que foi a queda, e ele compreende como fazer o retorno ao pleroma. Isso é gnose. Então é essa ferramenta que nós, gnósticos, propomos, né, dentro dos seus escritos, os manuscritos antigos, a que todos nós possamos ter esse entendimento e alcançar essa via de redenção através de uma via cardíaca.